Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso tema hoje, autoconhecimento e medos que paralisam. Vem Espírito Santo de Deus, ilumina as trevas da nossa alma e dissipa tudo aquilo que tira a nossa felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Medo é uma emoção muito importante, porque nos preserva de muitos perigos, preserva a nossa vida. O problema é quando esses medos nos paralisam e tira de nós toda a capacidade de explorar todo o nosso potencial. Existem dois tipos de medos: os medos reais, que de fato vêm para nos proteger dos perigos, mas também os medos irreais, que são aqueles medos criados por nossa mente, por conta de episódios traumáticos ao longo de nossa história. Esses medos nos tornam pessoas presas numa prisão sem muro, e isso é muito ruim. Quais são os seus medos? Você se considera uma pessoa medrosa ou você consegue controlar os seus medos? Você tem fobia social, que é o medo excessivo de ser julgada, de ser constrangida, de sofrer humilhação em público. Você trava na hora de falar em público, de fazer a apresentação diante dos seus colegas. Você tem medo de altura? Precisa sempre de algo ou alguém para lhe transmitir segurança? Você tem medo de insetos? De cobras, aranhas, baratas, cachorro ou outros insetos ou bichos que agora está vindo na sua mente? Você tem medo de lugares fechados, de multidões, de elevador, medo de voar, medo de escuro, medo de contrair doenças, preocupação exagerada com limpeza para não te contaminar? Você tem medo de sangue, de agulhas, de facas? Medos de morrer? Você tem medo que algo aconteça com a sua vida? Você tem medo de iniciar relacionamentos? Medo de ser rejeitada, humilhada, traída? Medo de ficar sozinha, de envelhecer só? Medo de fracassar? O medo é tão grande de fracassar que prefere nem tentar? Além desses medos, quais são os teus medos? Esses medos te paralisam ou você consegue vencê-los, ultrapassá-los? Agora eu te pergunto, escutando esses pontos, como você se percebe? Você controla o seu medo ou o medo te controla? Ele te impede de ser livre, de ser feliz, de fazer o que tu desejas? O que você pensa sobre os seus medos? É muito importante vencer os medos, pois ele é um dos maiores vilões no quesito realização profissional e realização afetiva. Não importa qual seja o teu medo, o grau do teu medo, o que eu sei é que ele pode ser vencido e eu sou testemunha disso. Na minha segunda infância e adolescência, eu tinha muito medo quando estava chegando a noite, porque eu tinha medo de dormir e não acordar. Em resumo, tinha medo da morte. Depois dos meus 16 anos, fiz seminário de vida no Espírito Santo e isso apagou da minha mente, esqueci. Me considerei livre, porém, depois que eu ingressei na comunidade, me tornei missionária, fui morar em Chaves, na Ilha do Marajó. E uma certa noite, 2 meses que eu tinha chegado lá, dormi e sonhei que o funcionário nosso tinha acabado de falecer. E me acordei tremendo, em pânico, com muito medo, e a minha única reação foi descer para a capela. Uma irmã me acordou, tentou me ajudar, mas nada me fez dormir. Passei muito tempo sem conseguir dormir, de tanto medo. Um dia nas laudes,
Deus me convidava a descer nas minhas raízes, a me autodescobrir. E em uma missa, precisamente o Dia das Mães, eu senti uma dor muito profunda na minha alma e me encurvei toda. A sensação de que eu ia escorregar naquela hora e ia morrer. Muito forte, muito doloroso. Eu não conseguia sequer escutar o nome morte porque eu já me travava. Até rezar o terço ficou difícil. Andava nas ruas e a impressão que dava era que um buraco ia se abrir, e eu ia escorregar e ia morrer. Foi de fato muito sofrimento. Até um dia que o Senhor rasgou na minha mente, quando eu percebi que o meu medo era o medo de ser abortada. Nessa missa, era isso que vinha em meu coração. E quando eu conversei com minha mãe, quando eu vim de férias, ela confirmou. De 4 crianças, 4 gravidezes, só eu escapei. E eu absorvi todo o medo que a minha mãe tinha de me perder. Era como se a morte me espreitasse. E até que Jesus veio, rasgou essa mentira, esse véu e disse: eu sou o Senhor da vida. Tu estás nas minhas mãos. Tu pertences a mim. E desceu dentro de mim e foi iluminando e arrancando aquele sentimento ruim. E hoje eu posso dizer com todas as letras: eu sou completamente livre. Sou livre. Esse medo não mais me paralisa, ou melhor, ele não existe mais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu queria hoje poder gritar para todo mundo e convencer que o mesmo Jesus que arrancou Lázaro do túmulo, que fez o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, é o mesmo que está aí com você agora. Agora. O Senhor te visita hoje. Deixe Ele te tocar e te convencer que nenhum medo tem mais poder do que o próprio Senhor. Deixemos que essa verdade caia no nosso coração. Minha mãe teve 3 abortos espontâneos e para me sustentar precisou fazer um tratamento. Mas eu te asseguro, não foi o tratamento que me sustentou. Foi a mão de Deus. Deus me quis viva. E se hoje você está aqui, se Deus quis que você viesse ao mundo, não foi para viver paralisada, seja por medo ou qualquer situação que você vive. Deus te faz hoje testemunha da glória e do poder dele. Não tenhas medo. Coragem, eu venci o mundo. Isso disse Jesus. Que o Senhor nos conceda essa graça de confiar no seu amor e seu poder.